Pois bem, rádio ouvintes da Rádio Aliança Caracatia, Cátia com K, além de mim, né, está aqui comigo, trouxe com essa intenção, refletir junto, a senhora Ana Veiga. Ela, junto com outras senhoras, dinamiza um estudo bíblico na paróquia, a leitura orante da Bíblia, então algo sempre muito importante também, e uma forma de que quis incentivar o grupo, né, e também parabenizar por esse trabalho. Gostaria que ela também dissesse algo assim, sendo eu e a senhora Ana, nós vamos refletir este evangelho e depois fazer um convite para os que nos ouvem. Pois bem, esse evangelho poderíamos colocar como centro a frase de Jesus no meio do texto, onde diz: o reino dos céus está próximo. Então, como que nós chegamos a perceber esse centro? O anúncio do reino. Nós temos, logo no começo, Jesus que tem diante de si, vamos dizer assim, três grupos de ouvintes. Um é propriamente aquela pessoa que que recebeu o milagre. Nós olharmos o versículo anterior, sabemos que a pessoa que recebeu o milagre foi um mudo, né? Era um mudo. Um mudo que recebeu o milagre de Cristo e que passa a falar. Em seguida tem outro grupo, que são o grupo daqueles que tentam Jesus, né? Jesus, conhecendo o pensamento deles, né, estão tentando Jesus, fazem a pergunta para tentar Jesus. E outros são mesmo aqueles acusadores, né? Então, já chega, né, chega violento mesmo. Então, esses três grupos bem distintos. Um é aquele que recebe o milagre de Jesus, o outro, aqueles que vendo o milagre de Jesus, tentam Jesus para ver como ele se explica nisso daí, e o outro que já acusa direto a Jesus. Tanto que dizem que é pelo príncipe dos demônios que ele está fazendo o que está fazendo. E o que é que Cristo faz? É anunciar o reino. O reino é essa prática do bem, para socorrer as pessoas nas suas diversas necessidades. Belzebu, aqui é dito como o príncipe dos demônios. Na Bíblia aparecem vários outros nomes para esse mesmo agente. Seja Belzebu, ou demônio, Satanás, são três palavras que aparecem nesse mesmo texto. Mas tem outros ainda, tem o Baal Belzebu, pode ser entendido assim também. E ali vai Lúcifer, e diversos nomes que ele possa receber, que também não é importante nem mencionar. Então, Jesus, anunciando o reino, fazendo o bem, encontra obstáculos. É impressionante isto. Que para fazer o bem, né, haja essa resistência. Haja essa resistência, porque acontece o seguinte: ao tentar, ao fazer a tentação, ao tentar em Jesus, eles estão criando essa dificuldade. Seria preciso recordar em Lucas, logo no início, em que ele diz: o reino de Deus está próximo, a palavra de Deus se cumpriu, anunciou a liberdade aos cativos, e assim por diante. Eu estou um pouco perdido aqui, Ana, me ajuda que eu estou me embananando. Mas o que eu queria dizer assim, há esse crescente na tentativa há esse crescente em resistir ao bem, há esse crescente em resistir a Deus. Primeiro, há essa tentação e depois há a recusa. Se a pessoa, né, ao
ao sofrer a tentação, não a vence, ela pode sempre ir piorando, né? Ir piorando. E eu gostaria de contar como comparação uma parábola, não é uma parábola, é uma alegoria muito antiga, que a tradição nos traz, que a literatura nos traz, uma fábula de Êxopo, chamada a fábula do lobo e do cordeiro. Para dizer isso, sabe? Quando a pessoa tem diante de si a possibilidade de encontrar o bem, o reino de Deus, ela pode ou aderir, que é o caso daquele que recebeu o milagre, ou ela pode sofrer a tentação de recusar, que foi a intenção de alguns dos ouvintes de Jesus, que fizeram a pergunta para o pôr à prova, para o tentar. E pode ter aquele que, não vencendo a tentação, tendo caído na tentação, tanto que a gente reza sempre no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, porque ela é um risco. Tem aqueles também que passam a ser acusadores. E essa alegoria, né, do lobo e do cordeiro diz assim: certa vez, um lobo faminto foi até um riacho beber água. Chegando ao riacho, encontrou um cordeirinho. O lobo faminto, querendo devorar o cordeirinho, mas querendo achar justificativa para sua maldade, disse para o cordeirinho: como é que você está sujando a água que eu estou bebendo? Como castigo por esta ofensa, eu vou te devorar. Então o cordeirinho disse: mas, senhor lobo, como eu posso sujar a água que o senhor está bebendo se a água corre do senhor para mim? Não tem como ser assim. O lobo, então, diz o Êxopo, encabulado, né, com a resposta do cordeirinho, mas ainda com fome e ainda tentando se justificar, diz: olha, fiquei sabendo que você falou mal de mim no ano passado. O cordeirinho, novamente: mas, senhor lobo, como é que eu posso ter falado mal do senhor no ano passado se eu nasci esse ano, senhor lobo? Como é que pode? O lobo, novamente, apanhado em flagrante, digamos assim, na sua consciência da maldade, tenta encontrar outra justificativa. Bom, se você nasceu só esse ano, deve ter sido o teu irmão que falou mal de mim. Mas, senhor lobo, eu insisto com o senhor, eu sou filho único. Não pode ter sido meu irmão nem mais novo e nem mais velho. E o lobo, então, movido pela sua fome, ataca o cordeirinho dizendo: se não foi esse ano, foi ano passado, e se não foi teu irmão, deve ter sido teu pai ou tua mãe, alguém deve ter falado mal de mim, e devora. Essa história é bastante antiga, para dizer assim que normalmente no nosso mundo a força ainda é um argumento muito vitorioso. Um argumento vitorioso. A força ainda é um argumento muito vitorioso. E Jesus está dizendo isto, de uma certa forma, né? Não vamos nos deixar cair na tentação da violência, da maldade, né? Vamos nos concentrar na prática do bem. A esse senhor que precisava de socorro, era um mudo, recebeu um socorro, teve ajuda. Na sequência, repito então, agora com mais serenidade, me encabulei antes, peço desculpas. É emoção também, né? Eu estou me vendo ali na rádio. Peço desculpas. Mas era isso que queria destacar, né? Dentro desse crescente, ao haver a possibilidade de fazer o bem, né? Então a pessoa
pode aderir ou recusar. O beneficiado adere a Jesus. Os demais ficam observando um olhar incrédulo e começam a tentar Jesus. Me dê um sinal para provar que isso dali é mesmo o bem. Né? Eu quero uma coisa. Então, acusam de ter sido Belzebu. E Jesus diz, olha, se é pelo Belzebu que eu expulso, os filhos de vocês, quando faziam o bem em nome de quem? Por isso os filhos de vocês vão dizer, olha, vão acusar vocês mesmos disso. Porque é impossível que alguém fazendo o bem esteja promovendo o mal. Não pode. A prática de algum bem exige muita renúncia. Exige renúncia. É preciso dedicação para fazer o bem. O homem de bem, diz o livro dos Provérbios, se esforça para fazer o bem. Exige esforço. Ele é gratificante, mas ele não é gratuito. Ele é gratificante, mas ele não é gratuito. Ele é fruto de um grande empenho. O bem, a prática do bem é fruto de um grande empenho. Então, ao se recusar fazer o bem e tentar achar justificativa como o lobo, Jesus observa aos seus ouvintes que não é por Belzebu que ele faz. E diz mais ainda, quando caiu na tentação e virou acusação daí. Quando caiu na tentação, já vira acusação. Quando dizem categoricamente que Jesus está agindo em nome de Belzebu. Então ele conta essa outra história em diversas sequências, que, caído em tentação, a pessoa vai progredir no mal. Vai progredir. A menos que haja uma conversão radical, ela vai progredir no mal. Tirou o demônio assim, meio a meio, porque ficou por perto ainda, né? Quando esse demônio voltar, ele não volta sozinho, né? Ele não volta sozinho. A tentação, quando quem conta aumenta um ponto, a gente sempre diz, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, vai sempre ter um crescente. Olho por olho, dente por dente, depois olho já, né? Nunca um tapa é vingado da mesma, né? Vingado só com um tapa, né? Sempre há um crescente na violência. Como há também o contrário, né? Um crescente no bem, né? Como há um crescente no bem. Depois que toma a direção, a pessoa avança. E o convite de hoje é para que avancemos não no caminho do mal, né? Mas sim no caminho do bem. Então, ver se a Ana queira dizer alguma coisa, me ajudar. Complementando o que ele disse, né, que é preciso ir progredindo, que o homem, né, ele precisa ter sempre o seu pensamento em Deus, e com as coisas de Deus, que nós não podemos ficar vagando no nada, porque aí acontece isso que diz no texto, né, a nossa casa fica arrumada e o mal se estabelece. Então, não podemos dar espaço para que o mal entre em nós. Então, nós temos sempre que estar envolvido com as coisas de Deus, né? Porque e estar com Deus é deixar-se guiar pelos seus ensinamentos, né? Através do poder do Espírito Santo. E não permitir, né, que a entrada de qualquer ideia ou de qualquer pensamento que venha do inimigo. Então, nós temos que nos preparar, nós temos que nos armar. Né? Nós não podemos deixar a casa preparada para que o mal entre. Eu acho que isso é bem importante. Vem ali, né, na parte, né, que Jesus disse, né, que a casa quando a casa está vazia, né, ele vem com força. Então nós temos que estar armados, né? Nós íamos partilhando no carro também, né, sobre esse evangelho. E então a Ana apresentava esse aspecto, né, de que o coração humano, a mente humana, é um espaço, né? É um espaço, né? E é sempre importante que a gente use esse tempo, esse espaço que a gente tem para preencher com coisas
boas, né? O tempo de nossa vida, ele tem a sua utilidade, assim, né? E é importante que esse espaço seja preenchido mesmo com Deus, porque se deixar espaço para outras coisas, elas entram. Tem o ditado popular que diz, né? Moinho que não tem nada para moer, acaba moendo a si mesmo, né? Encontrar esse alimento, né? Para nutrir o coração e a mente. Não deixar espaço para outro, senão para Jesus mesmo. E eu acho também que nesse evangelho, né, tem um grande ensinamento para nós, tanto como família, como comunidade, como sociedade, que Jesus diz que nós não podemos dividir, né, que todo reino dividido, né, vai ruir. Então, assim, por mais segurança, por mais certeza que nós tenhamos num projeto, uma coisa que nós queremos realizar, se aquelas pessoas que estão envolvidas na realização disso se dividirem, vai ruir com certeza, né? Então, a divisão, né, não traz nada. Nesse aspecto também é importante, me parece, recordar essa frase que Jesus diz, né? Quem não está comigo está contra mim. É uma frase bem forte, né? E quem não recolhe comigo dispersa. Ao lê-la assim, a gente tem que também recordar que lá anteriormente, em Lucas mesmo, né, ele diz o que parece o contrário. O João aparece para Jesus e diz, se apresenta a Jesus e diz: vimos uma pessoa expulsando o demônio em teu nome e nós o proibimos. Né? Daí Jesus diz: calma, João, quem não está contra vós está a vosso favor. Né? Calma. Parece o contrário. Também conversávamos sobre isso. É muito importante, me parece, essa sutileza. Porque lá diz Jesus: quem não está contra vós está a vosso favor. E aqui Jesus diz: quem não está comigo está contra mim. Por que isto? Me parece o seguinte: as pessoas são muito diferentes. Basta conhecer uma pessoa para saber que ela é bem diferente do que nós. É incrível mesmo como as pessoas são diferentes. E essa diferença enriquece tudo. Né? Não é preciso ser igual para ser amigo, para ser próximo, para ser companheiro. Não é preciso ser igual para formar comunhão. É exatamente porque é diferente que deve se formar comunhão. Essa capacidade do amor de ter o diferente diante de si e sabê-lo da mesma dignidade. Não precisa se tornar igual a mim para ter valor. Né? Quem não é contra vós é a vosso favor. Ao que parece, os homens são muito múltiplos e variados. Né? A forma de fazer o bem é muito variada. E talvez não é nem clara para nós. Ela precisa ser buscada. A busca que vai ser a nossa salvação. A busca do bem, a busca de Deus. Busca. Então, ao que parece, os homens, as pessoas humanas são muito diferentes. Muito mesmo. E o exercício concreto do bem é muito variado. Por isso diz Jesus para João: olha, quem não é contra vós é a vosso favor. Se ele está expulsando o demônio, deixa. Não é dos nossos. Mas não há problema. Não há problema em não ser dos nossos. Agora, que Jesus faz sobre si. É bem diferente a perspectiva. Quem não está comigo está contra mim. Que Deus é o bem, sumo bem. Ele é o bem. Então, quem não faz o bem, ou quem não adere ao bem, aí é brabo, né? Aí é brabo. Quem deseja o mal, aí é brabo, né? A forma de executar o bem é variada, é múltipla. Não tem que estar querendo proibir uma forma de realizar o bem. Agora, fazer o mal, daí não dá. Daí não dá. Querer fazer o mal, daí não dá. É o que também São Paulo vai dizer, né? Existem 3 coisas: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior delas é qual? É a caridade. É a caridade, não é fé, não é a esperança. Por quê?
A fé. A fé, a pessoa humana crê. Mas voltemos àquilo que dizíamos antes. Nós somos muito variados. A nossa fé, ao conversarmos, percebemos que há diferenças entre nós. Mas é fé. Podemos ter fé diferente. Esperança. A esperança também da mesma forma. Para algumas pessoas, a esperança se expressa de um jeito, a esperança se expressa do outro jeito. Podemos ter divergências no que esperar, né? Como há de ser tudo no futuro, o que podemos mesmo esperar. Então, existe a fé, esperança e caridade, mas a maior é a caridade. Na fé, nós temos limites de inteligência, e a fé é um conhecimento, temos limite de afeto, de expressar o afeto, a fé é um sentimento, né? Temos limite também na esperança. Agora, na caridade, essa não dá para pecar contra ela, né? Por isso, a maior é a caridade. Eu querer fazer o mal para o outro, daí de São Paulo, não dá. Não dá. Essa maldade intrincada, ou posta dentro de alguém, essa não dá, né? Essa não dá. Por isso, então, o texto de hoje em que diz: quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Né? Precisa ser colocada junto também com aquela outra, do mesmo Lucas, né? Dita pelo mesmo Jesus, diante do João. Senhor, encontramos um homem expulsando o demônio. Como não era um dos nossos, nós o proibimos. Diz Jesus: calma, João. Não é assim. As pessoas são muito múltiplas, muito variadas. Quem não está contra vós, está a vosso favor. Quem não está contra vós, está a vosso favor. Né? Quem não está contra vós, está a vosso favor. Há diferentes formas de fazer o bem. É preciso ampliar a inteligência e o coração para perceber, entrar nessa comunhão do diferente que dizíamos. Agora, aqui Jesus no Evangelho diz, ao que parece, se a gente está desatento, ele diria o contrário. Mas não. Ele diz sobre si, quem não está comigo. Né? E Deus é o sumo bem. Cristo é o Filho de Deus encarnado, o Verbo eterno. Quem não está contra mim, quem não está comigo, está contra mim. Não há essa possibilidade de querer fazer o mal. O homem não é livre para fazer o mal. Né? Nós não temos o direito de fazer o mal nunca. Né? O livre-arbítrio nos permite decidir fazer o mal. Mas o homem não é livre para fazer o mal. Deus é o absoluto liberdade e ele não faz o mal. Ele não faz o mal. O homem não tem liberdade para fazer o mal. Porque ao fazer o mal, sempre há destruição. E isso não pertence à natureza de Deus. Deus não acaba com nada. E nem mesmo nós deveríamos querer acabar com alguma coisa na suposta tentativa de defender o bem.